Agora sim, vamos reiniciar. Há pouco estava só aqui a testar o microfone, para ver se ele ainda estava a funcionar bem. E em seguida vai tomar a palavra o professor André Mendes, que é licenciado em Ciências do Desporto e mestre em Educação Física, aqui na Universidade da Beira Interior. E é também treinador de futebol de formação e autor do livro Scouting, o futebol que nasce aqui. E vai abordar o tema, a importância da observação no futebol de formação. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite para estar presente aqui neste seminário de futebol e posso-vos dizer que é com bastante orgulho e até com alguma emoção que estou aqui presente nestas jornadas, porque sou um filho da casa, fui formado aqui e é sempre com muito orgulho que quando me é solicitado poder colaborar nestas ou noutras jornadas, o faço com o maior agrado. Vou falar aqui um pouquinho acerca da importância da observação no futebol de formação. Vou tentar não ser muito chato, porque penso que neste tipo de jornadas, e também porque já estive desse lado enquanto aluno, às vezes falta um pouco o diálogo, porque é isso que nos vai levar um pouco mais além. Podemos partilhar experiências, trocar opiniões, e penso que no dia de hoje vocês têm falhado um pouco nesse aspecto. E penso que estamos sempre a tempo de poder extrair um pouco mais desse lado. Gostaria de começar por vos apresentar estas duas imagens e começar por fazer a seguinte pergunta: qual a principal diferença entre estas duas imagens? Isso é demasiado óbvio. Ok. A primeira imagem prende-se com o facto de ver, que não é nem nada que se pareça o mesmo que observar. O que distingue ver e observar? Ver é mais na ótica do adepto, de quem está a desfrutar de um espetáculo. É mais emocional. O observar tem uma vertente mais profissional, relacionada com o trabalho, tem um determinado propósito e é muito mais racional. Neste sentido, cada vez mais ouvimos falar de scouting, que é uma palavra que está bastante em voga. Mas o que é isto do scouting? É uma questão. O que é para vocês o scouting? Alguém tem ideia? Só? Mais. Sem querer ser muito concepcional, vou ser simplista e vou apresentar 3 palavras-chave que, na minha ótica, definem perfeitamente aquilo que é o scouting. Observação. Depois de observar, analisar a informação recolhida. E são estes 2 fatores que vão levar a que seja possível potenciar o rendimento individual ou coletivo da equipa que nós treinamos, ou, no caso de estarmos a realizar um trabalho com uma equipa técnica, para que eles possam potenciar o rendimento da equipa. Assim, o scouting apresenta algumas áreas de intervenção. Na minha perspectiva, 3 áreas principais, sem qualquer tipo de ordem ou preferência. Poderemos começar por observação e análise individual, observação e análise da própria equipa,
e observação e análise dos adversários. Relativamente à observação e análise individual, poderemos considerar dois fatores distintos, mas que ao mesmo tempo se encontram em alguns paralelismos. Isto porque a observação e análise individual pode ser relativa ao jogador da própria equipa ou a um jogador de uma equipa adversária. E neste sentido, até porque fazendo uma análise a um jogador da nossa equipa, nós temos um conhecimento diferente do que fazendo uma análise de um jogador que nós não conhecemos de lado nenhum. E é importante que, relativamente a estes dois pontos, se perceba que eles são distintos, mas que em alguns pontos podem convergir. E apresento aqui, não sei se conseguem ver, apresento aqui, relativamente ao jogador da própria equipa, dois aspectos que me parecem essenciais para considerar na observação e análise individual, que é a atitude comportamental do jogador. Porque eu treino com ele diariamente, porque eu posso acompanhar o dia-a-dia dele, porque eu posso conhecer melhor a sua essência enquanto jogador e porque através de todos estes pontos eu posso potenciar o rendimento dele. Porque sou eu que trabalho com ele ou é a equipa técnica para a qual o scout trabalha que pode levar a potenciar o rendimento dele. Se estivermos a falar de um jogador de uma equipa adversária, como não temos o conhecimento tão grande de quem é aquele jogador, deveremos tentar perceber se existe ali um padrão de comportamentos, se o jogador tem capacidade para resolver problemas e em que nível é que ele está para resolver esses problemas, a forma como o jogador se relaciona com os diferentes agentes do jogo, seja com adversários, seja com os colegas de equipa, seja com a equipa de arbitragem, seja com o público, tudo o que vocês possam considerar. E depois tentar perceber quais as principais características desse jogador, visto que nós não trabalhamos com ele, tentar perceber rapidamente onde é que aquele jogador se pode distinguir dos demais jogadores. Relativamente à observação e análise da própria equipa, apresento aqui três pontos essenciais. Analisando a própria equipa, podemos ter noção do real rendimento dos jogadores enquanto individualidade e depois do conjunto que eles formam. Se esses jogadores apresentam maior ou menor capacidade de superação para os problemas que eles vão encontrar no treino ou no jogo. E depois o desempenho coletivo face aos aspectos técnicos, táticos, físicos ou humanos do jogador enquanto individualidade. Relativamente à observação e análise dos adversários, que é aquilo que por norma os treinadores dão maior ênfase, na minha perspectiva, erradamente, e depois lá mais à frente vou tentar explicar o porquê desta minha opinião. Relativamente à observação e análise dos adversários, existe a preocupação de perceber qual a organização da equipa, quais as principais características do modelo de jogo, os padrões que existem nesse mesmo jogo, os esquemas táticos apresentados para tentar perceber quais os pontos fortes e fracos a poderem ser explorados e ainda analisar quem é o treinador que eu vou defrontar, quais as suas qualidades, como é que ele se comporta, se existe aqui algum tipo de padrão relativamente às instruções que ele dá à sua equipa, se o treinador costuma, por norma, realizar substituições em determinado período de tempo e por aí fora. Tentar perceber
quem vai ser o opositor que está no banco adversário. Como tenho estado a referir, as 3 áreas principais de intervenção, elas apresentam algo em comum. Apesar de analisarem aspectos distintos, há algo que as une, que é qualquer uma delas vai nos permitir extrair informação. E é sobre essa informação que nós depois poderemos trabalhar e daí retirar dividendos. A minha pergunta é, e agora? Temos informação, o que é que nós podemos fazer? E a pergunta é, o que é mais importante? Já temos a informação, o que é mais importante? Para vocês. A informação, como já ouvimos no dia de hoje, a informação está disponível em muitos lados. É fácil, se nós quisermos obter a informação das principais equipas, é fácil. Mas o que é mais importante depois de ter a informação? Atuar em processo de treino. Depois de termos a informação, depende muito do que nós quisermos fazer com ela. E mais uma vez, vou tocar aqui na importância da observação. No fundo, é o principal tema desta apresentação. Temos informação. O que é que vamos fazer com ela? Vamos nos centrar cada vez mais na formação. Agora sim, cada vez mais na formação. A informação vai nos permitir que tenhamos um conhecimento do indivíduo, do jogador, do jovem que temos à nossa frente. Tentar perceber quem é aquele jovem, qual é a sua essência, quais são as suas origens, qual é o seu caráter, etc, etc, etc. Antes de percebermos e de conhecermos quem é o jogador, devemos conhecer quem é o indivíduo que temos à nossa frente. E o que é que nós queremos que ele seja. Porque não faz muito sentido, nos escalões mais baixos da formação, estarmos preocupados com como é que vai jogar o nosso adversário, se provavelmente temos dificuldade em pôr a nossa equipa a jogar. Então, é preferível conhecer o indivíduo que temos à nossa frente e conhecer o jogador que nós queremos desenvolver, que nós queremos trabalhar, que nós queremos potenciar e que nós queremos inserir num coletivo. Quais as suas características e o que é que nós podemos transformar nele. A informação que obtemos à observação da nossa própria equipa é essencial, como referiram há pouco, para o treino. A informação que nós vamos extraindo de outras situações de treino ou de situações de jogo são essenciais para diagnosticarmos alguns problemas, prescrevermos e controlarmos aquilo que é o próprio treino. A informação recolhida é também importante para um aspecto essencial em que muitas vezes não é tido em consideração, que é a comunicação. Como é que eu vou comunicar com os jogadores? Como é que os jogadores comunicam com o treinador? Como é que os jogadores comunicam entre eles? Através das informações que nós vamos recolhendo, é possível comunicar de maneira diferente com cada um dos jogadores que temos à nossa frente, e esta comunicação prende-se, algumas vezes, por uma comunicação não verbal, principalmente entre os jogadores.
Porque se nós formos dando informações aos jogadores sobre determinados aspectos onde eles precisam de melhorar, ou em determinados comportamentos que nós fomos observando, eles vão mudar o seu modo de atuação, e isso tem uma implicação bastante grande na forma como eles interagem entre eles. E é isso eu chamo de comunicar. Comunicação não verbal. Depois, a informação leva-nos ainda às competências a potenciar. Ou seja, as competências que eu consigo diagnosticar naquele jogador, aquilo que ele já apresenta, e como é que eu vou potenciar essas características. E por fim, as competências a desenvolver. São aquelas que por vezes nós temos mais dificuldade em conseguir perceber que o jogador tem aquelas determinadas competências. Elas estão escondidas, mas têm que ser potenciadas. É isso que muitas vezes os treinadores, os scouts e os diferentes agentes do jogo têm dificuldade em perceber, porque isto não é muito visível. Mas a verdade é que temos que cada vez mais nos preocupar em desenvolver estas competências, porque são elas que vão fazer a diferença. Porque olhar para dois miúdos, facilmente qualquer um de nós consegue perceber qual deles é melhor tecnicamente. Até mesmo alguém fora da área consegue perceber e comparar que o A é melhor que o B. Agora, o mais difícil é conseguir perceber se aquele jogador apresenta algum potencial para se poder aproximar e, quem sabe, até daqui por algum tempo, ser melhor que o outro. E isso pode fazer toda a diferença. Então, o que faz a diferença? A recolha de informação pertinente, seleção e tratamento de informação útil e a capacidade de utilizar essa informação corretamente. Porque hoje em dia, e como já foi referido, a informação existe, facilmente com alguma pesquisa conseguimos ter acesso a alguma informação, com facilidade os clubes conseguem saber que o jogador A apresenta determinadas características, que o jogador A na semana passada foi ao clube X, e começam a ter um tipo de preocupação diferente na informação que recolhe. E é importante que a forma como essa informação é tratada seja feita de uma forma perspicaz, digamos assim, e perceber se a informação que está a ser recolhida é pertinente ou não e como é que podemos tirar dividendos da informação recolhida. Mas ter a melhor informação não chega se depois não soubermos como a podemos utilizar nos diferentes processos que estão inerentes ao futebol. E apresento aqui 4 processos que me parecem essenciais, que é o planeamento e a programação de todo o trabalho que nós vamos desenvolver, o processo de treino, a competição em si e a observação e análise. Relativamente ao planeamento e à programação, é importante que a informação esteja sistematizada, que os objetivos estejam bem definidos, que a estruturação dos conteúdos a abordar esteja bem delineada, que a informação recolhida permita uma definição do microciclo, do morfociclo e do mesociclo,
e que essa informação seja precisa e útil para nos ajudar a ter um maior e melhor controle do treino ou do jogo. E por falar em treino, temos que perceber como é que o tipo de informação que nós vamos recolhendo ao longo deste processo pode influenciar o treino. E ela influencia, se nós quisermos. Se tivermos em consideração os comportamentos observáveis, aquilo que os jogadores já conseguem fazer, mas que não conseguiam fazer há algum tempo atrás, podemos, através desses comportamentos observados, começar a influenciar todo o nosso processo de treino e introduzir coisas que há uns tempos atrás ainda não seria muito benéfico introduzirmos no treino. Mas sem nunca esquecer aquilo que é o treino e o que nós pretendemos do treino. E para isso é essencial que não esqueçamos os princípios de jogo que representam o saber e o saber fazer. O conciliar uma teoria, uma ideia, uma prática. Relativamente à competição e à informação que nós podemos recolher, é bastante importante para percebermos a especificidade da competição que vamos disputar. Se vamos disputar um campeonato, se vamos disputar uma prova a eliminar, esse tipo de especificidades é bastante importante em todo o processo que vai decorrer durante esse tempo. Qual é o tempo disponível que nós temos para preparar o próximo jogo? Qual o contexto ecológico do jogador na competição que vamos disputar? Quais os jogadores disponíveis para essa competição? E também, sempre possível, ter um pouco de conhecimento de quem é o adversário que nós vamos defrontar. Relativamente à observação e análise, aqui mais centrada, ou digamos antes, centrada no jogo e no treino, dividir aqui em dois aspectos que parecem cruciais. Em primeiro lugar, podemos realizar uma análise quantitativa relacionada com as ações do jogo, com os aspectos mais individuais ou mais coletivos. E depois, uma análise mais qualitativa que se prende mais com a compreensão dos fenómenos que decorreram durante o jogo. E apresento aqui uns dados relativos a uma análise quantitativa do jogo da final da Liga Europa, disputada entre o Ajax e o Manchester, em que o Manchester ganhou 2-0, mas se atentarmos a estes valores que apresento aqui, que foram retirados do site da UEFA, podemos conferir que, em todos estes aspectos que foram considerados na análise, o Ajax venceu em todos e perdeu o jogo 2-0. Ou seja, por vezes, olhar apenas para uma análise quantitativa pode levar-nos a um erro crucial de análise. E como sem remates não há golos, vamos analisar aqui o primeiro aspecto que é aqui apresentado, que são remates. O Ajax realizou 17 remates e o Manchester realizou 2 remates. Mas poderemos conferir que dos 17 remates realizados pelo Ajax, apenas 3 foram à baliza. O que daí resultou 0 golos. Enquanto o Manchester realizou 6 remates
4 dos quais foram à baliza. O que significa que, no único aspecto onde o Manchester ganhou, foram os remates realizados à baliza. O futebol cada vez mais traduz por eficácia. Portanto, alertar aqui para um aspecto que me parece essencial. O tipo de análise quantitativa não deve ser feito de uma forma isolada, nem de uma forma descontextualizada. Porque isto depois pode levar a erros. Porque quem não tenha visto o jogo e analisa apenas estes dados, vai ficar com a noção que o Ajax foi melhor, que o Ajax controlou o jogo, que o Ajax tananã, mas quem levou o caneco, como se costuma dizer na gíria, foi o Mourinho. E essa é que é essa. Ok, poderia apresentar aqui diversos dados estatísticos, mas também não vou ser muito maçador. Os dados estatísticos podem nos permitir, hoje em dia, com um leque alargado de programas que nos permitem retirar um sem número de informação, que pode ser mais ou menos pertinente em função daquilo que queremos analisar. Analisar aqui posses de bola, se o ataque é mais predominante pelo corredor, se é mais predominante pelo outro, se a equipa joga mais em determinado setor do campo, se recupera mais bolas em determinado setor, se perde por aí fora. Poderemos analisar através destes programas aquilo que nós acharmos que é mais pertinente. E para terminar aqui esta parte da análise quantitativa, apresentar aqui umas estatísticas individuais. Isto é uma equipa da segunda Liga, em que eu vou destacar aqui 3 jogadores, vou fazer aqui uma pequena comparação, para que mais uma vez tenhamos a noção de que olhar para as estatísticas vale o que vale. Houve um dia um professor que disse: as estatísticas é aquilo que nós quisermos fazer dela. E de certa forma eu posso concordar um pouco com isso. Não me parece totalmente descabido. Ok, aqui neste quadro temos aqui um sem número de fatores a considerar. Os minutos jogados, os gols, as assistências, percentagem de passes, duelos, passos longos, alguns aspectos, altura, morfológicos, a idade dos jogadores, etc. por aí fora. Passar aqui a sintetizar aquilo que eu queria que ficasse aqui mais presente neste tipo de dados, que isto também foi retirado hoje em dia de mais uma plataforma onde nós podemos chegar e retirar um conjunto de informação para poder ser analisada. Apresentamos aqui três médios que jogam na mesma posição, e aquilo que nós podemos retirar daqui, a vermelho são os piores resultados, a cor de laranja temos aqui os resultados intermédios, e os campos assinalados a verde é aquele que apresenta melhores resultados. Aquilo que à primeira vista, e olhando para este quadro, eu analiso, é que o jogador que tem mais minutos jogados, que é o do meio, tem mais minutos jogados, mas ele, o único aspecto onde é melhor que os outros dois é o facto de ser mais alto. Tem menos percentagem de passe, tem menos duelos ganhos e, tirando tem mais 2 vermelhos, ainda por cima. Ou seja, e este foi o jogador que destes 3 médias, aquele que jogou mais. Ou seja, tal como eu disse,
disse há pouco, as estatísticas individuais podem ser aquilo que nós quisermos fazer delas. Se quisermos pegar nestas estatísticas e transformá-lo num aspecto positivo, poderemos fazê-lo. Se quisermos num aspecto negativo, poderemos fazê-lo também. Agora, o treinador possui um conjunto de outras informações, de outras variáveis, que quem está de fora não possui. Por isso é que analisar estes dados estatísticos, a análise só pela análise, não é a mesma coisa de quem tem um conjunto de informação diferente. Quem conhece o jogador, sabe aquilo que ele produz durante a semana, sabe o que é que ele pode dar à equipa. Portanto, chamo mais uma vez a atenção que as estatísticas, só por si só, podem dizer muito pouco. Ok, aqui apresento também dessa mesma equipa aqui algumas classificações em diferentes ações do jogo, onde percebermos onde é que alguns jogadores lideram ao nível dos cruzamentos, espaço de ruptura, aqui algumas percentagens, passar aqui à frente. Relativamente à análise qualitativa, que essa sim me parece mais importante, não que a quantitativa não seja, mas parece-me mais complementar. A análise qualitativa é mais efetiva para aquilo que, na minha perspectiva, é o mais importante. E esta análise qualitativa permite uma interpretação de comportamentos, sejam individuais ou sejam coletivos, e essa interpretação vai nos permitir perceber que tipo de correções é que podem ser feitas e como é que elas vão ser feitas. Falando de futebol de formação, parece-me que por vezes nós, treinadores, temos demasiada preocupação com o adversário. Mas parece-me que devemos, em primeiro lugar, preocupar-nos com aquilo que é a nossa própria equipa, aquilo que nós conseguimos controlar. E nesse sentido, mais uma vez queria realçar aqui a importância do conhecimento que nós temos dos indivíduos, dos jovens, dos jogadores que temos à nossa frente e aquilo que nós podemos fazer com eles, como, de certa forma, os podemos manipular. Os jogadores que eles são hoje, mas os jogadores que eles poderão vir a ser no futuro e nos jogadores que nós podemos vir a transformar. É importante que cada vez mais, na observação e análise da nossa equipa, tenhamos em atenção os diferentes comportamentos relativos à interação existente entre os diferentes jogadores, a forma como o desenvolvimento dos jogadores decorre ao longo de todo o processo, e isto é recorrente na formação, alguns treinadores acompanharem uma geração ao longo de um determinado período de anos, e é importante que possamos perceber como é que aquele jogador se foi desenvolvendo ao longo de todo esse processo e perceber uma coisa que hoje em dia no futebol não pode ser descurada, que é o rendimento. E o rendimento não tem só a ver com resultados. O rendimento é muito para além daquilo que são os resultados. Tem muito a ver com a capacidade dos jogadores, com aquilo que eles são capazes de fazer, em função das suas características, em função em função das suas condições de treino, do seu contexto de jogo. O rendimento tem que ser interpretado como um todo. Não podemos olhar para o futebol, e aqui falando de futebol de formação, os resultados
são importantes, mas valem o que valem. Vimos aqui há pouquinho muito bem, por vezes ganhamos, mas estamos a ganhar no curto prazo. E não são esses jogadores que lá mais à frente vão fazer a diferença. Ok, algumas questões que eu gostaria de deixar aqui. Hoje em dia, muito se fala do modelo de jogo, do nosso modelo de treino, em função dos princípios, das nossas ideias, da forma como nós queremos colocar a nossa equipa a jogar, mas penso que deveríamos começar a ir um pouco mais longe e a considerar também aquilo que é o modelo de jogador. Qual é o jogador que nós treinamos, que tipo de jogador é que nós queremos, que tipo de jogador é que nos interessa ter no clube, que tipo de jogador é que aquele clube quer formar. No caso dos clubes que já fazem prospecção de jovens jogadores, perceber um modelo de jogador que andam à procura e aquilo que lhes interessa. Depois, penso que pode ser demasiado importante para percebermos a evolução dos jogadores, criar fichas de observação individuais com algumas variáveis pertinentes para percebermos se aquele jogador foi evoluindo em determinada variável ou se foi regredindo noutra, percebermos onde é que ele precisa de trabalhar para melhorar a cada dia que passa. Como já referi, através destas fichas de observação é possível, depois de criar um documento final para perceber quem é aquele jogador, qual é o seu historial, como é que ele evoluiu no clube, perceber se ele ainda tem algo mais para dar ou se já está a atingir o seu limite. É bastante importante também a imagem daquilo que se faz no futebol mais profissional, no futebol sénior, transmitir informações aos jogadores, dar-lhes um feedback para que eles também percebam onde é que estão a falhar, onde é que podem melhorar. E depois, enquanto treinadores de futebol de formação, termos também a preocupação de ir desenvolvendo algum material pedagógico. Criarmos gráficos, criarmos algumas tabelas com alguns dados, coisas sintéticas, pequenos vídeos, para efetivamente possamos mostrar aos nossos jogadores o que é que nós pretendemos deles e onde é que eles ainda estão a falhar. Ok, para terminar, aqui uma pequena reflexão e também, como já estive desse lado enquanto aluno, apesar de sermos alunos para a vida toda, mas como já estive desse lado e sei que às vezes estamos um pouco relaxados, estamos inibidos, já estava a contar de certa forma que a plateia fosse pouco interventiva e então decidi fazer o contrário. Vou deixar algumas questões para que possamos todos refletir nelas e depois sim, se vocês quiserem aproveitar para colocar questões, ficamos já a aguardar que possamos trocar aqui alguma informação. Então gostaria de começar aqui pela primeira. Qual é a vantagem de saber tudo sobre os adversários se não soubermos tudo sobre a nossa equipa? Isto parece-me essencial. E tem a ver com o aspecto que eu falei há pouco, que é, em determinados escalões não é rentável estar preocupado com o adversário. Primeiro temos que nos preocupar com a nossa equipa. E a segunda questão tem exatamente a ver com isso. Que adianta conhecer os adversários se não nos conhecemos a nós mesmos? Terceiro ponto. Como podemos potenciar algo que não conhecemos verdadeiramente? Como é que nós queremos potenciar um jogador se nós não conhecemos aquele jogador? Se não conhecemos qual é a sua essência, se não conhecemos verdadeiramente quais são as suas características,
para onde é que ele pode evoluir, o que é que nós ainda podemos extrair dele, como é que o podemos potenciar. E depois, uma última questão, é preferível centrar todas as energias e recursos no que é possível ser controlado ou em algo sobre o qual não temos controle? E isto tem muito a ver, eu posso controlar aquilo que faço, eu posso controlar o meu treino, eu tenho controle sobre uma observação que faço, sobre o que quero extrair dela e qual é a informação que quero retirar dali, mas não tenho controle sobre o que os outros fazem. Não sei aquilo que o treinador adversário faz. Se não posso controlar, não devo estar tão preocupado com isso. Ok? Muito obrigado. Fica bem. Obrigado. Ok, agora eu já fiz as minhas perguntas, agora é a vossa vez. Então, boa tarde. Quero fazer a pergunta que tinha dito que é realizada a recolha de informação e tratamento da mesma para adaptar ao contexto de treino. E depois disse que através disso o planeamento eram feitos microciclos, os meso e os macrociclos. Não, visto que essa informação que recolhe é ajustada semanalmente para o adversário, não acha que é um bocado difícil planear e controlar um macrociclo? Sim, a pergunta é importante, mas temos que perceber que isto é um processo, não podemos reduzir este processo a uma semana de treino, não podemos reduzir este processo a uma observação. Isto é um trabalho contínuo que decorre ao longo da época. Todas as informações que nós vamos recolhendo são um complemento daquela informação que já foi recolhida e do trabalho que nós vamos fazendo ao longo da época. E essa informação depois pode ser importante para percebermos se, e porque o planeamento deve ser suficientemente aberto para permitir que possamos ir ou mais por este caminho ou mais por aquele caminho, com a informação recolhida, perceber se estamos a caminhar no caminho que pretendemos ou se é preferível inverter o sentido e abordar outros caminhos. Mais umas perguntinhas, não sem vergonha. Antes de mais, boa tarde. A questão que eu ia fazer é simples, ia perguntar a partir de que escalão etário é que, na sua opinião, nós devemos nos focar mais na observação do adversário em relação à observação da nossa equipa? A partir de que idade é que, com a sua experiência, nós devemos prestar mais atenção aos outros do que a nós mesmos, a partir de um bocadinho das questões que acabou de fazer? Antes de mais, é importante que tenhamos sempre a importância do contexto onde nós estamos inseridos e onde nós estamos a trabalhar. Se estivermos a falar da nossa realidade daqui do interior, se calhar só nos escalões juvenis, júniores, é que eventualmente poderemos estar importados com aquilo que faz, ter alguma preocupação com aquilo que faz o adversário. Se fizermos o transfer para equipas que estão noutro nível, o Benfica, o Sporting ou o Porto, eles fazem esse trabalho por norma a partir dos iniciados. Por norma a partir dos iniciados. Mais cedo, porque além de terem um tipo de recursos diferente, os jogadores estão já num nível diferente, não precisam de trabalhar determinados aspectos porque já estão bastante mais evoluídos, estão num contexto e num nível superior, e então eles podem começar a aproveitar esse tipo de informação nos escalões mais baixos. Portanto, tem que ser sempre enquadrado em função do contexto onde nós estamos inseridos.
Boa tarde. Eu queria saber de que vale uma observação, um escalão mais baixo, que pode dizer que o jogador nesse escalão não é assim grande coisa, e mais tarde ele poder vir a ser o grande jogador. De que é que vale uma informação nos escalões mais baixos e não fazer só nos escalões superiores, assim, mais. Qualquer tipo de informação pode ser pertinente. Okay? Eu posso e devo tentar perceber quem é aquele jogador naquele momento, e aquele jogador naquele momento pode não servir os intentos daquilo que eu procuro, se for um jogador que não faça parte da minha equipa, ou se, no caso de ser um jogador da minha equipa, tentar perceber em que ponto é que aquele jogador está, mas ao mesmo tempo perceber se aquele jogador consegue chegar a um patamar completamente diferente. Aqui há pouco falaram do caso do Bernardo Silva, que agora veio essa notícia à baila. O Bernardo Silva, no Benfica, no futebol de 11, jogou nos Júniores, no último ano de Júnior. Em condições normais, no outro clube ele jogaria. Mas face ao contexto onde ele estava inserido, houve outras variáveis que foram tidas em consideração e que acharam, havia jogadores que jogavam na posição dele que poderiam dar outras garantias. Mas, por outro lado, perceberam que poderia haver ali algum tipo de potencial que o iria mais tarde iria diferenciá-lo daquilo que eram os outros jogadores. E provavelmente, se nós fizermos aqui uma breve pesquisa aqui à nossa memória, se calhar nem conseguimos saber já quem eram os jogadores que jogavam no lugar do Bernardo Silva. Portanto, é importante que, no caso de ser um nosso jogador, que tenhamos a capacidade de perceber quem é aquele jogador naquele momento e tentar perceber se ele tem capacidade para poder evoluir ou se tem ali algum talento para ser potenciado, e perceber onde é que aquele jogador pode chegar daqui por 2 ou 3 anos. Porque isto pode funcionar desta forma e pode funcionar ao contrário. Há jogadores com bastante potencial enquanto jovens, porque conseguem, numa outra variável, desequilibrar o jogo, mas depois chegam a um determinado patamar e eles já não se conseguem diferenciar dos outros. Portanto, isto aqui pode ser um polo de 2 bicos. Para si, qual é que é o aspecto mais importante no futebol de formação? Qual é que é a parte mais importante na observação do futebol de formação? Pergunta boa. Ok, aquilo que à partida qualquer um de nós consegue à primeira vista detectar naquilo que é o jogador e naquilo que faz mais a diferença nestes escalões mais baixos, se o jogador tecnicamente consegue desequilibrar ou não. É isso que à primeira vista nós vamos logo diferenciar este ou aquele jogador. Eu acho que é um aspecto que é fundamental. É o caráter do jogador. O caráter e a atitude. Como foi dito aqui de manhã, e bem, aquele jogador tecnicamente pode ser muito bom, pode já ter um posicionamento aceitável, perceber um pouco daquilo que é o jogo. Mas se ele não tiver atitude competitiva, se não tiver um carácter que o defina e que o distingue daquilo que são os outros jogadores, provavelmente vai ser igual aos outros. Há mais questões? Muito obrigado mais uma vez.